Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 19 de abril de 2021 e nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre a atitude desse pastor que se chama José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, aonde ele publicou, ele fez uma divulgação de uma imagem do ator Paulo Gustavo nas redes sociais e pedindo uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com o que ele, líder religioso, tem que pregar, né? Então eu não estou aqui para comentar, para dar a minha opinião em relação ao ator Paulo Gustavo, em relação a qualquer coisa nesse tipo. Estou aqui para comentar a conduta que um líder religioso, tem que fazer, já que se propôs, já que está se propondo a pregar o evangelho, ok? Então é o seguinte, o pastor diz rezar por morte de Paulo Gustavo, internado devido à Covid. Todo mundo que acompanha as notícias sabe que o ator Paulo Gustavo está internado devido às complicações da Covid, né? E entrando nesse assunto de Covid-19, tem muita gente fanática usando aí de forma proposital falsas informações de que Deus, principalmente no meio religioso, ou no meio de algumas farsas que tentam mostrar uma certa religiosidade. Preciso tomar muita atenção, muito cuidado com esses grupos, entre aspas, que parecem ser de religião, quando na verdade eles propagam um fanatismo, quando propagam um extremismo. Tá? É preciso tomar muito cuidado com certos tipos de líderes religiosos, entre aspas, aonde se propaga extremismo. Certo? É preciso tomar muito cuidado nos dias de hoje. Então você quer aprender sobre Deus, você quer aprender sobre o Evangelho, vai lá na Bíblia e leia você mesmo. Peça para Deus te dar, para Deus te iluminar, para dar sabedoria, entendimento, e faça isso você mesmo. E caso você tenha alguma dúvida em relação a alguma passagem, procure e pesquise pela passagem na Bíblia, tá? Pela passagem, o que significa. E mesmo assim você tem que tomar cuidado com determinadas páginas que você entra, porque elas vão te direcionar para, algumas páginas podem te direcionar para um falso entendimento. Então, pesquisar sobre a Bíblia hoje na internet também não é fácil. Como também não é fácil você frequentar uma igreja, um templo ou essas religiões de forma confiável. Infelizmente as coisas não são mais assim nos dias de hoje. Então preciso buscar ter um elo muito grande entre você e Deus. Tá? Confie nisso que eu estou falando, experiência própria. Não que você não deve seguir nenhuma religião, não estou dizendo isso. Então, por conta do que ele postou aqui nas suas redes sociais, essa imagem que ele utilizou, de um cenário artístico, ele pegou essa foto e postou esse seguinte comentário. Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Bom, aqui a gente não precisa fuçar muito, porque dá a entender claramente que ele está falando de Satanás, de que ele está orando para que o dono dele, de acordo com a obra artística que ele fez nesse filme, utilizando essa imagem, ele está dizendo claramente, de forma indireta, que ele está orando para que o dono dele, no caso Satanás, no caso os demônios, leve para junto de si. Uma coisa interessante, que muitos líderes religiosos parecem realmente não conhecer a Bíblia, porque Jesus, ele não veio pregar esse lado. Tanto é que existe aí no Evangelho a passagem da ovelha perdida. A passagem da ovelha perdida é uma das mais conhecidas passagens da Bíblia. Nela Jesus fala sobre o amor de Deus e a importância de cada um para ele.
Ou seja, cada um de nós, todo mundo, por pior que seja, somos importantes para Deus. E Deus não quer que a gente ande no pecado. Por isso que ele citou, por isso que Jesus citou a parábola da ovelha perdida, porque todos nós somos importantes para Deus, tal como o exemplo da ovelha perdida. Jesus é o bom pastor, ele se entregou por suas ovelhas. Deus tem um carinho especial por cada ovelha, ou seja, por cada ser humano, por cada pessoa. Ele se importa por cada um. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, mas através do bom pastor, aí que entra o líder religioso. Se ele não conhecer honestamente e profundamente o Evangelho, a Bíblia, ele com certeza vai te levar para o abismo. Com certeza ele vai te dar ensinamentos equivocados, como o caso desse pastor. Por mais que o Paulo Gustavo, no entendimento do pastor, desse sujeito aí, esteja em um grandioso pecado, ele tem que pregar o Evangelho. Ele tem sim que orar por ele e qualquer pessoa que na cabeça dele, na visão dele, ele está cometendo pecado diante de Deus. Eu não estou aqui, não vim aqui nesse vídeo julgar o ator, tá? Mas estou dizendo aqui, estou mostrando para vocês como um líder evangélico, um líder religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, se propõe a pregar a Bíblia, ele tem que pregar da forma correta, como Jesus veio nos ensinar. O pastor dá sua vida para as ovelhas, ele se entregou. Jesus é o bom pastor, ele se entregou por suas ovelhas. Ou seja, cada um é importante para ele. Ele não faz divisão de pessoas, ele nunca fez discriminação de pessoas. Ele nunca pregou o ódio, por fulano de tal. Eu vou orar para que você seja levado pelo Satanás. Pelo contrário, ele pregou amor. Ele quer resgatar cada ovelha perdida. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou seja, aqui também diz claramente que ele veio, o bom pastor, ele está ali para resgatar as ovelhas perdidas, para os seres humanos que estão vivendo em pecado. E aí quando você começa a pregar o Evangelho, você não precisa direcionar, você não precisa apontar o que as pessoas estão fazendo de errado perante Deus. Certo? Basta vocês pregarem o Evangelho que elas sabem no íntimo o que de errado elas estão fazendo diante de Deus, diante do Evangelho. Sabe? Os líderes, o grande erro dos líderes evangélicos hoje, principalmente dos evangélicos, tá? Mas vamos englobar toda essa situação, é direcionar o problema das pessoas. E não existe a necessidade disso, porque quando você começa a tocar no Evangelho, como um bom pastor, como Jesus fez, no sentido de amar a pessoa, de amar o próximo, de resgatar aquela ovelha perdida, as pessoas já sabem que elas estão no caminho errado. E aqui, mais uma vez, não estou me colocando no julgamento do ator Paulo Gustavo. Tá? Estou aqui falando do comportamento de um líder religioso como tem que ser. Aqui essa postagem totalmente equivocada e ela não condiz com o Evangelho de Cristo. A situação religiosa diante desse texto aqui, usando uma imagem artística, diante de um filme que o Paulo Gustavo fez aí,
não condiz. Olha só, eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Precisa dizer mais alguma coisa? Então assim, esses líderes evangélicos, eles têm, infelizmente, eles têm uma posição muito mais política do que evangélica, do que o próprio evangelho. Então essas pessoas que se colocam na condição de serem líderes religiosos, elas não podem ter um posicionamento político, né? Elas têm que ter sempre um posicionamento voltado para o evangelho. Quando você se coloca na condição de pastor, você tem que conhecer profundamente as palavras de Cristo e não fazer um posicionamento político. Ah, porque eu sou do partido, porque eu apoio o partido tal, porque eu apoio o fulano de tal, o que está na presidência, o que saiu da presidência. Você não está pregando o evangelho. Você está mesclando uma coisa com a outra. Você está pregando ódio, você está pregando discriminação. E por mais que o outro lado esteja pecando, você não pode fazer isso. Porque Cristo não fez isso. Cristo não veio aqui difamar, ele não veio odiar, ele não veio julgar, até mesmo porque o julgamento é quando nós morremos, e ainda nós vamos ter que esperar, né, lá do outro lado da vida, nós vamos ter que esperar o juízo final. Porque lá no juízo final nós seremos julgados em alma, de acordo com o que cada um faz, do que cada um fez, do que cada um vai fazer, está escrevendo no livro da vida, certo? Mas na condição humana, qualquer um que quer seguir o evangelho, que queira pregar o evangelho, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que considerar cada um como uma ovelha perdida, né? Como um ser enfermo, como um médico que está ali para tratar os doentes. Não é para isso que o médico está ali? Para tratar os doentes, para tratar os enfermos? O que eu, uma pessoa sã, vou fazer no hospital, se eu não preciso de tratamento médico? Se eu estou são, se eu estou bem de saúde. Agora, quem está doente, quem está enfermo, quem está precisando de tratamento, são os doentes. Temos que resgatar as ovelhas, temos que resgatar os perdidos, né? Os que estão cometendo pecados diante de Deus, para que se arrependam por amor, não por ódio. O ódio, ele faz exatamente o contrário, ele distancia as pessoas de Deus. Então o que muitos pastores estão fazendo, né, o que muitos líderes religiosos estão fazendo nos dias de hoje, estão distanciando as pessoas do verdadeiro amor de Cristo, promovendo ódio em seus corações, ensinando ódio nos corações das pessoas. E ainda, né, nos dias de pandemia, muita gente religiosa está dizendo que Deus está usando a Covid, olha só o absurdo, que Deus está usando a Covid para castigar as pessoas, para julgar as pessoas. Pô, mas o vírus não foi criado por comunistas, segundo essas mesmas pessoas? Então Deus é comunista? Então vejam só cada absurdo, né? Cada besteira que se propaga nas redes sociais, e as pessoas acabam vinculando isso nas suas vidas, acabam propagando essas besteiras nas redes sociais. Então é o seguinte, você quer mesmo falar do evangelho, quer mesmo propagar o evangelho, quer ser um líder religioso, então você tem que conhecer o evangelho profundamente. O evangelho, não que muitos líderes religiosos estão fazendo, pregando ódio e distanciando as pessoas do verdadeiro amor de Deus. Não façam isso. Conheçam a Bíblia, não os líderes religiosos. Tá? Se aprofundem na palavra de Deus, não no que os líderes religiosos ultimamente fazem. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.